Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula então, né? O nome dessa aula é Antes de Começar, né? Então, antes de você começar a operar efetivamente aí, o que você deve fazer, como que você define seu perfil, né? Por onde você começa, independente de você já estar aberto a conta na sua corretora ou não, né? Que coisas são importantes para fazer antes de começar a operar efetivamente com dinheiro de verdade, né? Então, a gente tem os simuladores, né? A gente tem os simuladores aí de operação na bolsa, que ajuda muito a você já ir entrando realmente no clima, né? Além das videoaulas que você já assistiu aqui com a gente, mas ajuda, por quê? Porque você consegue já ir fazendo as suas próprias análises, né? Então, se eu operasse dessa maneira, aí você pode colocar no simulador e ver o resultado daquela operação, tá? Os simuladores ele tem um pequeno probleminha, que na verdade são dois, né? O primeiro é que ele não te dá os mesmos recursos que o acesso ao home broker, a uma plataforma operacional te daria, tá? Os recursos deles são mais limitados em relação a gráficos, a book, etc. No entanto, né, nada impede de você já abrir sua conta na corretora. Geralmente as corretoras elas dão um prazo para ver um primeiro depósito, mas você pode deixar lá um dinheirinho pequeno, não precisa necessariamente operacionalizar com ele, e você tem acesso a todos os recursos que a corretora dispõe a todos os seus clientes. Então você com a sua conta na sua corretora, você tem acesso aos recursos e com base nisso, vamos supor que você esteja fazendo um backtest em relação a uma determinada operação, mas ainda não esteja totalmente seguro para realizá-la, você vem no simulador e coloca lá. Você coloca lá como se estivesse comprando na realidade e fica mais fácil, né, você mensurar o resultado. Claro que no backtest você também pode pegar e ir anotando os valores caso tivesse entrado naquele momento, né? Mas o simulador acaba facilitando um pouco o cálculo, né? E também não corre o risco de eventualmente você perder, né, essa folhinha com as suas anotações, né? Mas que simuladores existem, tal? Tem vários simuladores, tá, na internet, são bem tranquilos. Eu vou mostrar aqui realmente os que a própria Bovespa recomenda e o que a maioria das pessoas que estão começando acaba utilizando, né? Então aqui no site da Bovespa, então eu venho aqui em educacional simuladores. Então clica lá, a própria bolsa que tem parcerias com a Folha, com a UOL, e que disponibiliza através dela esses simuladores. Então você tem aqui, por exemplo, o Folha Invest, né? Então você clica lá, vai fazer um cadastrinho, tá? É bem tranquilo. Aí você vai ter um login e senha e consegue acessar. Quando você acessa o Folha Invest, já estou aqui até fiz o cadastrinho, acessei aqui pelo meu, ela já te dá uma carteira com algumas ações e um capitalzinho disponível, né? O ideal, que eu recomendo que faça, é você pegar e vender todas essas ações que você tem, tá? Vende tudo, fica líquido. O que é ficar líquido? É ficar sem nenhuma posição em custódia, só com capital mesmo, em dinheiro mesmo, né, em crédito. O interessante disso é porque na realidade você não vai abrir sua conta na corretora e já vai vir com posições em custódia. Não. Então, para simular realmente a realidade, você teria que estar só com dinheiro disponível, né? Então aqui na simulação, geralmente ele deixa 250 mil já para você simular, para você operar. É um montante interessante que você conseguiria realmente operar com qualquer ação existente na Bovespa. Aí tem um outro probleminha também, que é a questão do delay, né? Então as cotações que você vê nos simuladores, elas têm 15 minutos de atraso em relação às cotações em tempo real, né? Mas exceto se for no início do pregão ou no final do pregão, a oscilação em 15 minutos é muito pequena. Então dá para você simular assim com tranquilidade, e o ideal realmente seria você não ver a cotação que tá sendo negociada em tempo real, né? Assumir como se a cotação que aparece no simulador fosse a do momento mesmo, tá? Mas tem esse problema, então principalmente quando você simular eventualmente em operações de day trade, né, o ponto de entrada que dá no gráfico aqui vai estar diferente porque você está com 15 minutos atrasado, né? Então acaba dando uma distorção em relação à realidade. Agora, se for operações de position, que seria mais de um dia, né, geralmente 2, 3 semanas, aí é bem tranquilo, é bem interessante para você simular, né? E depois, mais adiante, quando você for operar realmente, a gente sempre recomenda que opere com valores baixos, tá? Não mais do que R$5.000, não mais do que isso.
Por quê? Para você sentir no mercado mesmo, se perder vai perder pouco, se ganhar vai ganhar pouco também, mas você consegue já fazer uma análise da sua performance, né, do seu resultado em percentual. E você sabe que se o valor fosse maior, né, daria aquele resultado. Então você consegue ter uma noção disso e você não vai ter aquela pressão de estar ganhando ou perdendo muito, né? Quando você opera aí com 100 mil, né, mais do que isso, qualquer perda de 2, 3% já gera um impacto realmente em você. Então os passos para você ir entrando no clima do mercado é isso mesmo. Você começou certo, fez a videoaula, aí você começa a operar com os simuladores, abre a conta na corretora também, né, para você já ter acesso a informações com um pouco mais de qualidade, e depois começa a operar realmente com valor financeiro um pouco menor, tá? Bem tranquilo, que não vai afetar as suas finanças, o seu patrimônio. E um passo importante também é definir o perfil, né? Então, de acordo com o perfil, de acordo com o que você quer, tá? Ajuda você não só na definição de qual corretora você vai abrir conta, mas da forma como você vai operar, né? Da forma como você vai montar a sua carteira, etc. Aí eu separei aqui alguns exemplos aqui, é bem fácil também, tá? Vários sites também disponibilizam você ajudar a entender, poxa, qual que é o meu perfil, qual que é o meu perfil, né? Mas eu já deixei aqui separado para você. Então, se você tem um perfil mais conservador, tá? Aí estou falando do perfil não de investidor, tá? Mas o seu perfil para quem quer operar na bolsa, tá? Quem não quer operar na bolsa é realmente uma pessoa conservadora, aí é renda fixa mesmo, mas não é o foco do nosso estudo aqui. Então, conservador do ponto de vista da pessoa que já está predisposta a atuar no mercado de capitais diretamente, tá? Então, a pessoa mais conservadora, ela tem que se preocupar mais com o quê? Com blue chips, tá? Blue chips são geralmente as ações mais negociadas na bolsa, tá? Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco. Por quê? Porque como são ações muito líquidas, elas não têm uma volatilidade, elas não são tão agressivas assim quanto ações menos negociadas, né? Então é mais tranquilo, você realmente vai ter menos dificuldade em compreender elas, até porque ela não vai te dar susto, não são ações que todo dia tem grandes notícias, que tem grande volatilidade. E como tem muita liquidez, é mais fácil, você não tem um problema de spread, né? O que é spread? Spread é quando tem uma diferença muito grande entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, tá? O que acontece com algumas outras ações. Então é bem legal. Como eu estava falando, então uma forma fácil de você saber quais ações você tem maior volume, tá? Além do que eu disse aqui, então você está no site da Bovespa, aí você vem aqui em serviços, você vem em mercado, ações, aí tá abrindo aqui, você clica em ações novamente, só que aqui no canto esquerdo, cotações, pregão em andamento, aí ela vai abrir uma outra abinha aqui, né, no site, aí aqui à direita você consegue ver as ações mais negociadas, e eventualmente vai aparecer uma ação aqui que, devido a alguma notícia, ela está com volume muito grande, tá? Mas, via de regra, são sempre as mesmas ações mesmo. Essa ordem muda muito pouco sempre entre elas, tá? Também vale entrar em outros sites, como vários que eu já citei aqui, como o Infomoney, onde você consegue também ver as ações mais negociadas. O que é legal? Sempre ficar no radar aí as 5, 10 mais negociadas, mas nunca se limitar a olhar de um pregão só, porque, como eu falei, às vezes tem uma notícia em relação a uma determinada ação, e aquela ação tem um volume muito grande naquele dia, que eventualmente você está olhando, mas ela não é, né, não é a que geralmente tem um grande volume, então não é considerada uma blue chip, tá? Não é percebida como uma blue chip mesmo assim. O próximo perfil então seria o moderado. Moderado, ele já pode se preocupar mais com todas as ações que estão listadas no Ibov. Também no site da Bovespa você tem toda a lista das empresas negociadas na Bovespa, sabendo que as mais negociadas, como eu falei, são menos agressivas e as menos negociadas são mais, né? Ações como Matam, como a Uzi Minas, como a América Latina Logística, como a Itaúsa, você vai ver, Marfrig, como eu citei aqui na minha outra aula, você vai ver que elas têm uma volatilidade maior, é normal elas subirem 2, 3% de um dia para o outro, tá? São mais agressivas, seria mais para o investidor moderado, não chega a ser agressivo porque ainda é um mercado à vista, e o mercado à vista é mais tranquilo mesmo, comparado a outros mercados, mas já é uma pessoa mais moderada que aceita o risco de ações mais agressivas. Tá? O agressivo já realmente o mercado à vista não atenderia esse perfil, é realmente para operar realmente com opções ou com mercado futuro, tá? Ele é agressivo, mas não chega a ser uma pessoa super agressiva, tá? Então
uma operação com opções realmente oferece um risco maior, mas retornos maiores, e com o mercado futuro não tanto por causa dos retornos maiores, muito embora tenha uma alavancagem muito alta, mas muito mais por causa da agressividade daqueles próprios ativos, tá? São realmente com uma liquidez altíssima e ela se movimenta com uma velocidade realmente espantosa. É bem interessante. E o próximo perfil seria realmente o overtrade. O overtrade também opera com opções, com o mercado futuro, com o mercado a termo, só que a estratégia que ele utiliza são estratégias bem agressivas mesmo, bem de bater de frente com o mercado mesmo, de operar ao longo do dia todo. Aí entra numa outra situação, né? A sua disponibilidade para operar, né? Então tem alguns critérios aqui interessantes de ser utilizados. Se você não tem tanta vontade assim, não está tão disposto assim a comprar o mercado, não tem aquela coisa de, pô, quero ficar olhando todo dia, todas as notícias, tudo que acontece com o mercado, você não tem muita vontade, você não tem muita predisposição a atuar tão diretamente, ficar tão ali lado a lado com o mercado, e também não tem muito tempo, aí a recomendação é que você realmente faça uma operação um pouco diferente, realmente com foco mais no longo prazo, uma operação que é mais tranquila, que é natural, vai exigir mais de você do que uma operação com renda fixa, tá? Mas é mais tranquila, você acompanha mais noticiário, como eu falei na outra aula, os press releases da empresa, que não são todo dia, quer dizer, a cada 3 meses geralmente. Então dá para você acompanhar com grande qualidade, não exige tanto tempo de você e não exige tanta vontade de estar ali diretamente olhando para o mercado, todo dia olhando cotação, todo dia olhando o comportamento do mercado. É realmente uma operação mais tranquila, ideal para quem não tem muito a fixação pela Bolsa de Valores e não tem muito tempo. Se você tem um pouco de tempo, tá? Você não está tão com seu dia tão ocupado, tá? E sempre quando eu falo de tempo, eu estou falando de segunda a sexta, tá? Que é quando o mercado está realmente acontecendo. Então você tem um pouco de tempo, não muito, mas tem um pouco de tempo, mas também não tem aquela vontade também, aquela coisa. Aí uma situação interessante para esse tipo esse perfil, né? Seria uma operação de hedge. A operação de hedge é uma operação que vai te dar um resultado bom, tá? Geralmente superior à da renda fixa. Você vai estar atuando no mercado, só que vai exigir que você faça só 2, 3 operações em média no mês, tá? Então exige um acompanhamento apenas diário, ou seja, no fim do dia você olha as cotações, no fim do dia seguinte olha novamente, e assim você consegue só fazer os ajustes necessários, tá? Operação de hedge, que em português significa blindagem, é uma operação que combina ações com opções, só que é uma operação bem conservadora, bem interessante e que não exige tanto esforço mental, financeiro na hora de atuar no mercado, e oferece resultados muitas vezes bem interessantes. A pessoa que tem muito tempo, mas também aquele que não está com aquela predisposição, ela pode fazer uma operação um pouquinho diferente, que seria uma long short. Ou seja, ela tem tempo, como ela tem tempo, ela pode fazer um estudo um pouco mais amplo, tá? E uma vez que ela monta uma posição de long short, ela não vai ter necessidade também de acompanhar diretamente o dia a dia do mercado, tá? Só dá uma olhadinha no fim do dia as cotações, como que tá caminhando aquela posição de long short que ela está fazendo, e só quando ocorre a convergência ou a divergência é que ela vai ter que fazer uma operação, tá? Muitas vezes isso aí demora meses. Então é uma operação bem tranquila para aquele que não tem vontade também de ficar ali em cima do mercado direto, mas que tem tempo de fazer um estudo um pouquinho mais longo, tá? A operação de long short é uma operação onde você geralmente, tá? Muda um pouco, mas via de regra, o mais comum é o que? Você comprar uma ação e entrar vendida em outra. E esperando que os valores entre as duas converjam ou divirjam. E é bem interessante, pode gerar resultados bem interessantes também. É uma operação bem mais tranquila, porque você está isolando o risco de mercado e muitas vezes até o risco de setor. Então, não exige aquele esforço também de você tão grande. Agora, a pessoa que tem vontade, tá? Fala, não, eu quero operar mesmo, quero ver como que as coisas são, tá? Só que ela não tem tempo. Então ela tem muita vontade, mas não tem tempo, tá? Não dá trabalho, estudo, sabe? Não tem como, mas, poxa, eu tenho realmente muita vontade. Nessas situações, é legal uma operação de position trade. Uma operação de position trade é uma operação que geralmente dura 2, 3 semanas, depende da situação, até em uma semana. Só que como ela não tem muito tempo, ela não pode toda hora ficar ajustando aquela posição que ela tem. Então, a posição que ela comprou numa segunda-feira, ela sabe que se não for na próxima, na outra segunda, aquela operação já amadureceu. Então ela está sempre em contato com o mercado, está sempre operando, não exige muito tempo dela, porque a operação tem um tempo de amadurecimento relativamente longo, e é legal que ela vai realmente todo dia acompanhar o resultado que aquela operação está gerando, mesmo que ela não
não passa o dia todo na frente do computador. Ela olha só no fim do dia, mas aquilo já significa alguma coisa real para ela, tá? O resultado daquela operação já está amadurecendo. Então é bem legal. A pessoa que tem um pouco de tempo, mas também tem muita vontade e quer operar com um pouco mais de agressividade, e como tem um pouco mais de tempo do que o perfil anterior, aí já é legal fazer uma operação de swing trade, tá? O swing trade já seria você operar nas viradas de mercado, tá? Aí você pode pensar em uma operação, até 2 por semana, tá? Então sempre que o mercado mostrou uma reversão de tendência, mostrou uma virada, aí a pessoa entra novamente. Então ela está sempre entrando e saindo do mercado o tempo todo, tá? 2, 3 vezes na semana. Não tem muito tempo, mas 1, 2 vezes na semana, se ela puder fazer uma operação, dá para ela seguir esse caminho, que também é bem legal e resultados também são bem interessantes. E para a pessoa que tem muita vontade e muito tempo, então realmente ela está bem tranquilo, ou o trabalho dela, ainda que ela trabalhe, não exige tanto dela e já é no computador mesmo, então dá para conciliar numa boa, aí realmente ela pode fazer operação de day trade, tá? Day trade, começou o pregão, você já olha como que está o mercado, a cara do mercado, as notícias, já olhou o futuro americano, como que fechou a Europa, a China, etc. E com base nessas informações e usando o auxílio da análise técnica, ela vai comprando e vendendo e comprando ao longo do dia, o dia todo, tá? O caso extremo do day trade seria o scalper, tá? Scalper é o cara que compra e vende direto mesmo, com diferença monetária muito pequena, 2, 3 centavos, no caso de ações 5, 6 centavos, só que o dia todo, tá? Esse cara procura mais uma congestão, mas seja um perfil, seja outra, é para quem realmente tem muita vontade de operar e muito tempo, né? Porque aí das 10 às 5 a pessoa está praticamente dedicada só a isso, tá? Mas é bem legal e também os resultados podem ser bem interessantes, tá? Então é muito mais a questão de você adaptar o seu perfil, né? Então você tem perfil, eu sou uma pessoa mais agressiva, ok. E também a sua disponibilidade. Tá, eu sou agressivo, mas não tenho tempo, não adianta você se arriscar e como você não tem tempo, você vai acabar não sendo eficiente. Então não dá. Tá, eu sou conservador, mas eu tenho tempo? Pô, então vou usar esse tempo para fazer operações conservadoras, mas com bastante qualidade, já que eu tenho tempo de fazer um estudo um pouquinho mais profundo. Então, essas duas coisas, esses dois itens aí, é o que te leva a você o quê? Saber o caminho ideal para trilhar no seu caso. Tá? Para algumas pessoas operar de uma maneira é bem legal, funciona muito bem, para outras não, tá? Você pega até dois exemplos de dois figurões aí do mercado, George Soros e Warren Buffett. George Soros é totalmente especulador, tá? Ele faz muitas operações e não tem muito receio, muita resiliência em desmontar tudo que ele tinha. Já o Warren Buffett não, já é mais tranquilo, fica com posições muitas vezes por anos, tá? Então são perfis diferentes, só que os dois têm sucesso. Então não é uma questão de qual que é mais bem sucedida do que outra, não, mas daquilo que você faz bem, tá? E como que você sabe aquilo que faz bem? Conhecendo a si mesmo, tá? Então essa investigação de si mesmo é muito importante. Aí você tem a investigação de si mesmo. Poxa, acho que eu sou uma pessoa assim mais tranquila, tá? Não, eu sou um pouco avesso ao risco, tá? Não quero entrar com tudo, e se entrar com tudo tem que ter alguma segurança, tá? Então, sei lá, sou meio moderado. Tá? Então considera isso, depois considera a sua disponibilidade de tempo, principalmente. E então você adapta uma operação que se adeque à sua estratégia. Tá? Tem muitos casos, N de casos aí que eu já conheço e que já ouvi falar, de pessoas que tinham um perfil, mas operavam de outra maneira e por isso não tinha resultado. Tá? Então isso é uma questão muito importante. Então ficou um pouco na dúvida do que eu falei? Dá um pause aí no vídeo, volta, ouça de novo e fala, eu sou esse aí. Sabendo qual que é esse aí, na hora de você escolher o seu próximo módulo de estudo, já foca naquilo que é para você. Eu sou um cara que tem um pouquinho de tempo, mas eu sou conservador. De acordo com o Matheus, aí o ideal para mim seria a operação de hedge. Faz o módulo de hedge. Não, eu tenho tempo e tenho muita vontade mesmo, eu quero ir para cima, tá? Eu sou assim, tá? Não tem problema. Faz um módulo de opções ou faz um módulo de mercado futuro. Então, de acordo com o seu perfil, você consegue chegar lá, tá? Isso é bem legal porque o seu estudo fica focado, tá? Às vezes a gente estuda diversas coisas, um curso muito maçante de coisas que para você não se adapta. Então, a ideia da gente, da Canis Majores, de fazer a modulação é por isso, para que você estude aquilo que é necessário, que vai ser útil para você, tá? Em relação à estrutura, tá? A estrutura de trabalho, a estrutura operacional. O que é legal? Você, sabe, ter um ambiente tranquilo para operar, principalmente se você vai operar com mais agressividade, vai operar o dia todo,
Você tem que ter um ambiente tranquilo, tem que ter um computador bom, uma internet boa, tá? É muito ruim você achar uma oportunidade e não conseguir comprar por causa de uma instabilidade na internet, tá? Não tem condições. E o computador não precisa ser nenhum servidor, tá? É legal ter um computador legal, é ideal mesmo, na verdade, você ter até um computador separado, pode ser um notebook, para operar. Tá, para operar, para não correr o risco daquele computador eventualmente entrar um vírus aí, etc, e você ter qualquer problema, tá? Em relação, se você operar por corretora mesmo, nesse ponto até é um pouco mais seguro. Por quê? Porque se entra um vírus e a pessoa, mesmo por pior que seja o hacker, né, por melhor que seja, na verdade, o hacker que acesse a sua máquina, o máximo que ele vai conseguir é transferir da sua conta da corretora para a sua conta corrente do seu banco. Por quê? Porque a CVM só permite transferência da mesma titularidade. Então não tem como o cara, através da sua corretora, através do seu acesso ao sistema de operações na bolsa da sua corretora, ela resgatar e sacar esse dinheiro para ela. Não tem como. O máximo que ela conseguiria era realmente transferir para sua conta do banco. Mas ela conseguiria mexer nas suas operações. Então você não quer isso, né? Então deixa um computadorzinho separado lá, só para operar na bolsa mesmo, é legal. Ou se você não puder fazer isso, não for o caso, tá? Realmente vale a pena tomar cuidado aí com o que você abre em relação a e-mails, etc. Porque é um computador que você usa para acessar banco, acessar o seu capital que está lá, né, no mercado financeiro. Então essa segurança é interessante. Tem uma questão, tá? Não se aplica tanto, tá? Eu não acredito que seja tão relevante assim. E duvido muito que alguém aqui vai ter problemas em relação a isso, mas eu sou obrigado a citar, né, até por uma questão de responsabilidade, que é em relação à pessoa que opera na bolsa durante o trabalho, tá? No trabalho, né? Então, pô, será que meu chefe aí, não sei o que, né? Bom, o que a CLT, né, diz, né? Consolidação das leis do trabalho. Então, estou aqui novamente aqui no site do Planalto, né? Então, aqui no artigo 482, que fala sobre justa causa, né? Aí então diz, né? Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, tá? O mais importante aqui é o item C, né? Então, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado. Não é tão relevante. O problema é o seguinte: ou for prejudicial ao serviço, né? Ou seja, se você operar na bolsa e de alguma maneira, na percepção do seu chefe, essa negociação habitual que você tem, você está fazendo negócios, então essa negociação habitual que você tem é prejudicial ao serviço, pode realmente levar a um processo de justa causa, tá? Eu nunca ouvi falar disso, tá? E acho muito difícil realmente alguém ter problema com isso. Estou falando aqui mais por responsabilidade em relação a você, né? De qualquer maneira, para a empresa provar que você faz negociação habitual, ela teria que quebrar seu sigilo bancário, né? Isso só com ordem judicial. Então, realmente, caso você tenha um problema desse tipo, é legal você saber também todas as informações e seus direitos também, tá? Então, não é assim, tá? A aula é isso, gente, tá? Então, se ficou alguma dúvida, alguma coisa estranha, me mande e-mail, tá? Reveja esse vídeo, é um vídeo curtinho, então dá para você ver novamente. Essa questão da definição do perfil, como eu estou salientando bem aqui, é muito importante, tá? Muito importante. A pior coisa do mundo é você operar da maneira como você não quer. Bom, na vida mesmo, né? Fazer aquilo que você não gosta realmente não é legal. Mas você quer ter um resultado maior, você quer alavancar seu patrimônio, tá? E tem maneiras para fazer isso. Não importa se seu tempo é pouco ou muito, não importa se a sua vontade de operar é pouco ou muito. Tem uma forma de operar que se adapta à sua necessidade. Ok? Vamos para a próxima aula.